Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos iniciar mais uma live nessa noite. Nós vamos estar meditando sobre as 7 igrejas da Ásia, né? 7 igrejas do Apocalipse, a carta que o Senhor Jesus enviou às igrejas. E esse ensinamento, essas cartas, ela tem algo de muito importante para nossas vidas. Eu creio que a igreja deveria ler mais, né, a Bíblia, estudar mais a Bíblia e aprender os ensinamentos que o Senhor Jesus quer trazer à igreja, né? O que a gente vai meditar nessa noite é algo importante. Por quê? Porque parece que é algo que ficou perdido lá no passado, mas na verdade é uma carta muito atual, uma carta muito contemporânea. E nós estamos vivendo um tempo difícil, né? E esses tempos têm causado assim um certo alvoroço, né? Um certo desconforto nas pessoas, dúvidas e certezas, e também algumas doutrinas equivocadas, erradas. As pessoas vão meditando, aprendendo e vão se desviando daquilo que Deus tem para a vida delas. Então eu quero orar com você nesse momento e eu quero pedir que você ore junto comigo para Deus abençoar as nossas mentes, para Deus abençoar os nossos corações, para que nós possamos aprender e ouvir aquilo que Deus tem para falar para nossas vidas nessa noite. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós queremos Te agradecer por estarmos reunidos através dessa live, onde iremos dar início a este estudo sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, a carta à igreja de Éfeso. Eu peço que o Senhor abençoe as nossas mentes, que o Teu Espírito Santo venha tocar nos nossos corações, que venha falar ao coração de cada um de nós. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ler o texto de Apocalipse, né, que é o texto da carta que o apóstolo João escreveu. Foi uma carta que foi ditada pelo próprio Senhor Jesus Cristo ao apóstolo João, e ele falou para que ele pegasse essas cartas, essas 7 cartas, e enviasse às igrejas que estavam na Ásia, né? A Ásia naquele tempo, hoje é a atual Turquia. Então as igrejas antigas da Ásia, chamava Ásia Menor, né? Os romanos colocaram esse nome de Ásia Menor, e hoje aquela região chama Turquia. Então essas igrejas estão nesse local. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1 ao 7. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suporta os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não desanimastes. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às obras que praticais no princípio. Se não te arrepender, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tenho a teu favor que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Então, o apóstolo João recebe essa carta do Senhor Jesus e ele escreve à igreja de Éfeso. Precisamente ele fala: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Então, para que a gente possa entender um pouco dessa introdução,
e a gente poder entender um pouquinho a linguagem apocalíptica, porque alguns símbolos, a própria Bíblia vai trazer a revelação do significado, que esses símbolos querem dizer. Então, voltando um pouquinho aqui, só para a gente ver uma introdução, né? Eu quero fazer um breve comentário da apresentação da carta do Apocalipse às igrejas da Ásia. Então, fala aqui no versículo 1 que é a revelação dada por Deus através de Jesus Cristo das coisas que em breve iriam acontecer. Então, nós vamos meditar sobre coisas que em breve vão acontecer. Eu tenho que lembrar vocês que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E aqui tem uma promessa, né? Uma bênção especial, é por isso que nós estamos meditando nisso nessa noite. Tem uma bênção especial de Deus para você e para mim. Versículo 3 fala assim: bem-aventurados que leem e também os que ouvem a palavra desta profecia. Então, felizes, bem-aventurados são os que leem e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam nela aquilo que está escrito, porque o fim do tempo está próximo. Então, feliz, bem-aventurado é quem lê essa profecia, quem ouve essa profecia e quem guarda as coisas que estão escritas nessa profecia. Por quê? Porque o fim está próximo. Então, o apóstolo João, ele começa aqui no versículo 4 a falar: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, ele começa a cumprimentar os irmãos da igreja que estão na Ásia, e ele vai falar ali por parte daquele que está no trono, por parte de Cristo e do Espírito Santo, que a graça e a paz sejam sobre eles. Então, é uma mensagem da Trindade, do Deus Trino, às igrejas, abençoando as igrejas. Depois, ali no versículo 11, Jesus fala para ele assim: escreve o que você vê e envia às 7 igrejas. Então, Jesus estava trazendo uma revelação para o apóstolo João e falando para ele o seguinte: põe num livro, escreve num livro aquilo que você está vendo e envia às 7 igrejas. E quais são essas 7 igrejas? Está aqui no versículo 11: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então ele fala: escreve o que você está vendo a essas 7 igrejas. E ele fala que ele se vira, ele levanta, ele se vira, e quando ele olha, ele vê alguém em forma de ser humano, como se fosse um homem, que estava andando no meio dos 7 candelabros. Por que eu tenho que falar essa introdução? Para vocês entenderem o significado profético do Apocalipse, né? O que significa candelabro? Daqui a pouco a gente vai poder entender. A própria Bíblia vai explicar para a gente. E depois ele fala também, no versículo 16, que esse que andava, né? Ele estava com vestes sacerdotais. O cabelo dele é como a neve branca, os olhos dele como chama de fogo, da boca dele sai uma espada afiada, os pés dele é reluzente como um latão. E esse é Jesus Cristo. É o Cristo ressurreto, é o Cristo glorificado que está no trono dele, à destra de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele viu o Cristo ressurreto e Cristo começa a falar para ele o que é que ele deveria falar aquelas igrejas. E aí ele fala que, além dele caminhar no meio dos candelabros, vamos guardar essa informação, candelabro, ele segurava na mão direita 7 estrelas. Então ele tinha na mão dele 7 estrelas. E para finalizar essa introdução, para a gente poder entender, o apóstolo João fala que quando ele viu, ele caiu como se ele tivesse morto. Mas Jesus veio, tocou nele e pediu para que ele se levantasse, falou para que ele tinha na mão dele a chave do inferno e da morte. E aí ele fala o seguinte: escreve as coisas que você está vendo. Ou seja, são coisas que ele estava vendo espirituais, porque ele subiu ao céu, né? No versículo 4 ele ouve uma voz e fala: sobe aqui. Então ele foi arrebatado ao céu, e de lá ele consegue observar os fatos futuros que
iriam acontecer. Então ele fala, as coisas que você está vendo, versículo 19, as coisas presentes, ou seja, as coisas que estão acontecendo naquela época dele, e as que vão acontecer depois dessa, coisas que aconteceriam no futuro. Então a leitura do Apocalipse, a gente vai entender, são 3 formas que você pode ler o Apocalipse. Preterista, que é isso? O que está relatado aqui já aconteceu no passado, o pretérito, preterista. Futurista, são coisas proféticas que aconteceram no futuro. Históricas, coisas que aconteceram já na história da igreja, na história da humanidade. E também profética, né? Além da futurista, profética, revelações proféticas. E aí no versículo 20, o próprio Senhor Jesus vai explicar para o apóstolo João o significado do candelabro e das 7 estrelas, para a gente poder entender. Então ele explicou para o João o que significava, e a gente lendo aqui a gente vai entender. Então a partir de agora, sempre que você vê no Apocalipse candelabro, o significado é esse. E sempre que você vê estrela, o significado também é esse. Então ele vai falar assim, este é o mistério. Então ele está revelando o mistério. Alguma coisa estava oculto. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então a palavra anjo no grego, né, que a igreja, Apocalipse foi escrito no grego, é malak, e malak quer dizer mensageiro. Então a estrela simboliza anjo, e anjo é mensageiro. Então aqui ele está falando dos pastores da igreja. Então ele tem na mão dele os pastores da igreja. Os mensageiros de Deus estão na mão do Senhor Jesus. E os 7 candelabros que você está vendo são as 7 igrejas. Então candelabro significa igreja, e estrela significa anjo, que significa mensageiro, que significa os pastores. Então tem hora que anjo é o homem, o pastor mensageiro, e tem hora que anjo é o anjo mesmo, o ser angelical. Então a gente vai entrar agora naquilo que o Senhor escreveu à igreja de Éfeso, aquilo que ele trouxe de revelação aos irmãos da igreja de Éfeso. Então a gente tem que entender que Éfeso era uma cidade muito importante, muito rica, era a capital da Ásia Menor, né? Lembrando que os romanos chamavam aquela região da Turquia de Ásia Menor. Os romanos eles tinham esse hábito, além de ter Roma como capital, eles colocavam algumas cidades principais como capitais das regiões. Por exemplo, a cidade de Corinto era a capital da região chamada Acaia. A cidade de Éfeso era a capital da região chamada Ásia, e assim por diante. Então eles colocavam essas formas. Então era uma cidade muito importante naquela região. Então havia uma população muito idólatra naquele local, e ali tinha uma idolatria que era mundialmente, né, naquele período do mundo conhecido, em cima de uma deusa chamada Diana, deusa Diana para os romanos e Artemis para os gregos. Então ali havia um templo muito conhecido. Essa deusa, ela era a deusa da fertilidade e também da maternidade. Então havia um culto a ela baseado em sacrifícios de animais, e também há muita sensualidade, há muita prostituição de idolatria, né? Então os homens e as mulheres iam para o templo e eles se prostituíam ali mutuamente, né? Tendo relações sexuais ali, acreditando tanto na fertilidade quanto na questão da maternidade. Então ela abençoava, digamos assim, né? Na mentalidade deles, tanto as plantações, as colheitas, quanto também as questões das mulheres que precisavam de gerar filhos. E também ali naquele lugar, nessa cidade, que era uma cidade muito importante,
havia uma sinagoga, moravam ali muitos judeus naquela cidade, então era um local muito importante, porque estava no centro, ali no eixo ali do mundo romano. Dali você poderia ir para a Europa, dali você poderia voltar para o Oriente Médio, e ali era um local importantíssimo, tanto para o comércio, tanto para o poder romano, quanto para a pregação do Evangelho. Então por isso que lá no ano 52 depois de Cristo, mais ou menos, o apóstolo Paulo faz a sua segunda viagem missionária àquela região, e ele funda ali a igreja dos Efésios. Então na cidade de Éfeso ele vai e funda ali a igreja dos Efésios. Então a gente vê isso aqui no capítulo de Atos, no capítulo 18, no versículo 19, fala assim: e chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, e depois entrou na sinagoga e começou a debater com os judeus, e eles pediram que ficasse ali por mais tempo, mas ele não concordou. Antes despediu-se deles, dizendo: se Deus quiser, voltarei para vós. Então embarcou e partiu para Éfeso. Então Paulo ele chega ali naquela cidade de Éfeso, acompanhado de Áquila e a da sua esposa Priscila. Ele prega o evangelho ali na sinagoga, e os judeus gostaram de ouvir aquilo que eles estavam recebendo, e pediram para que Paulo permanecesse com eles. Mas Paulo não, ele continua a sua viagem, ele deixa ali Áquila e Priscila para que eles continuem pregando ali na sinagoga de Éfeso. Ali eles conhecem um homem chamado Apolo, um homem de Alexandria, um judeu da Alexandria, que fica no Egito hoje, né? E aí eles começam a formar a igreja de Éfeso, cuidar ali daquelas pessoas. Então eu falei que era um lugar muito importante. Tão importante que neste lugar, né, nesta comunidade, nessa igreja de Éfeso, eles tiveram esses mestres maravilhosos: Apolo, Áquila e Priscila, o próprio apóstolo Paulo, né? Depois ele retorna para essa igreja em Éfeso, para ficar ali mais um período com eles, e ele envia futuramente Timóteo, para Timóteo ser o pastor da igreja de Éfeso. E o próprio apóstolo João viveu na cidade de Éfeso, ele foi viver nessa cidade. Até hoje tem ruínas, né, do local onde o apóstolo João viveu, porque foi dali que ele foi enviado para a ilha de Patmos, né, pelo imperador romano Domiciano, que não estava aceitando mais o cristianismo, porque o cristianismo começou a tornar-se um problema, não só para os judeus, mas também para o mundo romano. Então dali o apóstolo João ele sai exilado para a ilha de Patmos, e a ilha de Patmos fica por volta de 100 quilômetros da cidade de Éfeso. Então lá no ano 63, o apóstolo Paulo, estando em Roma, ele escreve uma carta à igreja dos Efésios, e ali ele começa a exaltar, né, a grandeza o mistério e as maravilhas da igreja de Cristo. Ele escreve essa carta para esse povo. Então a gente vê que era um povo que no princípio eles receberam muito bem o evangelho, eles receberam muito bem os ensinamentos do apóstolo Paulo, se apaixonaram pelo evangelho, mas com o passar do tempo eles começaram a viver alguns problemas. Por quê? Porque aquela primeira geração que havia recebido o evangelho com amor, com dedicação, com zelo, já havia passado. Então eu falei para vocês que no ano 52, mais ou menos, o apóstolo Paulo funda a igreja. No ano 63, mais ou menos, ele manda a carta à igreja de Éfeso. E agora, por volta do ano 90, 95, ou seja, 40 anos depois que a igreja foi fundada, Jesus manda uma carta a essa igreja. Para quê? Para advertir essa igreja. Por quê? Porque aqueles primeiros crentes haviam passado, haviam morrido, e ali estava uma nova geração. E parece que essa nova geração, eles haviam perdido alguns valores espirituais. Então Jesus Cristo ele vai e manda esta carta. É interessante que nessas cartas
as 7 igrejas, você vai observar que Jesus Cristo ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer elogios, ele vai fazer críticas, ele vai dar exortações e ele faz promessas. Hoje, os cristãos de hoje só querem bênção, só querem palavras boas, só querem ouvir promessas. Não aceitam crítica. E Jesus vai criticar as igrejas. Não aceitam exortação. E Jesus vai exortar as igrejas. Então, a gente vai entender aqui algumas coisas que estavam acontecendo na igreja dos Efésios, que obrigou o Senhor Jesus a ditar essa carta ao apóstolo João, para que ele enviasse ao anjo, para que ele enviasse ao mensageiro, ao pastor da igreja que estava em Éfeso. Então, no versículo 1, Jesus Cristo ele vai se apresentar, versículo 1 do capítulo 2, ele vai se apresentar para eles, mostrando quem ele é. Então está escrito assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, escreve ao pastor que está na igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, aquele que tem os pastores na mão dele, os dirigentes da igreja na mão dele, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro, e anda no meio da igreja. Então Jesus está garantindo aos crentes de Éfeso o quê? Que ele tem o controle total das igrejas na mão dele, que ele é quem dirige a liderança das igrejas, que ele conhece as necessidades das igrejas que cada um vive e que ele caminha no meio do povo dele. Então está mostrando que essa total supremacia, esse total controle que o Senhor Deus tem sobre as coisas. Hoje a gente fica questionando a respeito dessa pandemia que nós estamos vivendo. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês. Esses irmãos da igreja de Éfeso não tinham uma pandemia, mas eles viveram coisas terríveis, pior do que essa que nós estamos vivendo. Talvez nós não gostaríamos de viver essas coisas, mas eles estavam vivendo. E mesmo assim eles estavam suportando com alegria. E é por isso que Jesus ele faz elogio, críticas, exortação e promessas à igreja dos Efésios, a igreja dos Efésios. Então aqui nesse versículo 1, ele está falando sobre isso, ele está falando sobre esse total controle que ele tem da igreja. Então a igreja ela vai ser elogiada pelo Senhor Jesus por causa das obras e do trabalho que ela tem, por causa da perseverança. Mas porque eles trabalhavam, né, pela causa do Evangelho. E também eles eram intolerantes com a doutrina errada. Eles resistiram aos homens perversos. Isso está aqui no versículo 2. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que vocês não suportam os maus, e que puseste à prova os que disseram apóstolos, mas não são. Vocês os descobriram mentirosos, descobriram que eles são mentirosos. Então Jesus está falando o seguinte, que pela teologia sadia que essa igreja tinha, eles conseguiam examinar aquilo que era pregado e eles resistiam. Esses falsos homens, esses falsos apóstolos que queriam introduzir sorrateiramente doutrinas falsas no meio deles, porque a intenção desses falsos apóstolos era fazer com que a igreja tropeçasse, era fazer com que a igreja falhasse diante do Senhor. Ao contrário da igreja de Corinto, que Paulo vai falar que a igreja de Corinto está em 2 de Coríntios, no capítulo 10, 2 de Coríntios, no capítulo 11, vai falar que a igreja de Corinto, eles eram tolerantes, eles suportavam aqueles que se diziam apóstolos e não eram apóstolos. E eles pregavam um outro Cristo para a igreja de Corinto, e eles recebiam. Eles traziam um outro Espírito, e a Bíblia está escrita em Espírito maiúsculo, ou seja, eles pregavam um outro Espírito, um falso Espírito Santo,
e a igreja recebia de Corinto. E também eles pregavam um outro evangelho. Agora aqui não, a igreja de Éfeso é elogiada por isso. Jesus está elogiando porque eles estavam resistindo a esses homens maus, esses homens perversos, que se diziam apóstolos e que não eram. E aqui fica algo interessante para a gente, que essa questão das igrejas de hoje, né, que está cheia de apóstolo, tem um apóstolo em cada esquina, né? Já não é um problema nos nossos dias. Já havia isso já na época da igreja primitiva. Mas a igreja de Corinto, assim como muitas igrejas hoje recebem, né, as informações desses falsos apóstolos que não são apóstolos. Paulo vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 11, eles são falsos apóstolos de Cristo. E ele fala assim: não admira vocês que Satanás se transforma em anjo de luz e faz os ministros dele ministros de justiça. Então eles eram enviados de Satanás. E Jesus está elogiando a igreja dos Efésios, que eles estavam resistindo esses ensinamentos, essas doutrinas equivocadas que era ensinada às igrejas daquela época. Como hoje também. Eu mandei um vídeo para vocês viram, né? Que absurdo. Quem assistiu o vídeo no WhatsApp, que absurdo, né? Uma igreja lotada, uma igreja pentecostal, e o cara ensinando que Deus e Adão e Eva conversavam em línguas, né? Um absurdo isso. Mas isso é uma história futura. E a igreja de Éfeso resistiu a esse ensinamento. Não aceitavam esses ensinamentos. Então a gente vai ver que aqui nesse próprio livro, dessa própria carta, que havia um líder, Nicolau, né? Segundo a tradição, esse Nicolau era daqueles 6 que foram separados como diáconos, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Parece que ele se perverteu, que ele se desviou. Segundo a tradição, a Bíblia não fala isso, mas você vai estudar na história da igreja, você vai encontrar isso. E ele vivia uma forma liberal de amor, né? Inclusive, nas literaturas dizem que até ele entregava a própria mulher dele aos companheiros da igreja para que eles praticassem orgias sexuais. Também estava em Éfeso, né? Envolvido pela idolatria da Diana, envolvido por toda aquela idolatria que havia naquele lugar, e ele tentava introduzir essas coisas. Então eles eram falsos líderes que pregavam falsos ensinamentos e tentavam perverter a igreja, tentavam trazer falso ensinamento para a igreja. E os irmãos da igreja de Éfeso, eles resistiram a esse falso ensinamento. Versículo 6: mas eu tenho a favor de vocês que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Então, mais uma vez, Jesus está elogiando a igreja dos Efésios, porque eles estão refutando, eles não estão aceitando esse ensinamento que os nicolaítas, né, que esses discípulos de Nicolau estavam tentando implantar ali na igreja. E ele elogia também essa igreja, por quê? Porque essa igreja ela suportou muito sofrimento, ela suportou muita perseguição, ela suportou muita dificuldade. Lembra que eu falei para vocês? Havia ali o templo da Diana dos Efésios. E ser cristão, pregar o evangelho, a gente vai contra as coisas do mundo. Não dá para agradar a Deus e agradar o mundo. E quando a igreja ficou implantada naquele lugar e começou a pregar o evangelho, começou a trazer prejuízo à idolatria que havia em volta, em torno dessa deusa chamada Diana dos Efésios. As pessoas começaram a se converter, começaram a vir à igreja. Também eu gostaria de ser dessa igreja. Já pensou você ser ministrado pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João, por Apolo, por Áquila, por Priscila, por Timóteo? Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Então a igreja era uma igreja emergente, crescendo ali, pregando o evangelho, e aí começou a trazer prejuízo financeiro ao templo da Diana dos Efésios, porque muitas pessoas deixaram de ir àquele templo e começaram a seguir a Jesus Cristo.
e ali havia um homem chamado Demétrio, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Ele era um ourives, ele construía ídolos, né, estátuas de ouro, e ele vendia ali para os idólatras da Diana de Efésios, e ele viu que a pregação do evangelho estava trazendo muito prejuízo para eles. Então ele começa a incitar ali os devotos da Diana. Existe lá até hoje as ruínas de um anfiteatro que cabia 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Está até hoje lá. Se Deus quiser, um dia eu vou visitar as 7 igrejas da Ásia. Eu tenho isso no meu coração, para conhecer esse lugar. E lá em Atos 19 diz que eles foram para esse anfiteatro e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Eles arrastaram para esse lugar 2 discípulos da igreja, um chamado Gaio, outro chamado Aristarco, e eles queriam espancar essas pessoas, porque eles estavam trazendo prejuízo, né, para o templo, para a religião deles. E um judeu chamado Alexandre, ele se levanta, ele vai tentar defender ali o Gaio e o Aristarco, e aí eles começam a gritar, e em Atos dos Apóstolos, Lucas diz que eles gritaram durante 2 horas sem parar. Imagina 10 mil pessoas gritando 2 horas sem parar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Foi uma loucura naquele lugar. Aí diz que o apóstolo Paulo queria se apresentar para eles, mas alguns da guarda romana, que eram amigos de Paulo, não permitiram e tiraram inclusive Paulo da cidade. Então, por causa disso, a igreja começou a receber muita perseguição, começou a ser muito hostilizada. E também havia ali na cidade, tem as ruínas até hoje, um templo dedicado ao imperador de Roma, Domiciano. E ele tinha que ser adorado pelo cidadão da cidade como um deus. Então todas as pessoas tinham que adorar o imperador como um deus. Então eles falavam, né, César is Kyrios, né, César é o Senhor. Então eles tinham que adorar dessa forma. E os cristãos falavam, não, Christus is Kyrios, Cristo é o Senhor. Então era uma grande confusão e eles tinham que suportar essa perseguição, talvez pior do que o próprio coronavírus. Você imagina se você não poder adorar a Deus, você tem que adorar uma estátua, né, a uma deusa, uma idolatria, ou até um homem que se intitula Deus, e eles resistindo por causa disso, eles sofreram grandes perseguições. E aí Jesus faz mais um elogio para eles, aqui no versículo 3. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome. Então estamos sofrendo por causa do nome de Jesus Cristo. E vocês não desanimaram. Então Jesus vai e elogia mais uma vez essa igreja por causa disso. Mas aquela igreja de boas obras, de trabalho duro, de perseverança, também tinha um problema muito sério. Como eu falei para vocês, aquela primeira geração havia passado e a segunda geração havia perdido o entusiasmo, havia perdido a devoção fervorosa a Cristo. Então faltavam a eles o amor que os pais deles haviam tido quando eles receberam o Evangelho. E aí Jesus vem agora exortar, vem repreender essa igreja. Versículo 4. Tenho contra ti, porém, que de fato deixaste o primeiro amor. Então é interessante a exortação do Senhor Jesus, porque talvez muitos de nós também deixamos o nosso primeiro amor. O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, a gente vai mudando as nossas prioridades de vida, os nossos projetos de vida, e a gente acaba abandonando. Talvez a gente não consiga nem transmitir para as novas gerações o amor que nós tivemos quando nós recebemos o Evangelho. E assim estava acontecendo com aquela igreja. Eles tinham perdido o primeiro amor. Eles tinham abandonado. Embora eles tinham essa prática teológica segura, embora eles suportavam com perseverança as perseguições, eles tinham abandonado o primeiro amor. E Jesus vem e exorta esses homens, aquela igreja, nesse sentido. Também está fora da Bíblia. Existe um pai da igreja chamado de Inácio da Antioquia. E ele escreveu um livro
20 anos depois que o apóstolo João enviou essa carta a essa igreja. Uma carta, perdão, escreveu um livro, não, escreveu uma carta que está registrada. O Inácio de Antioquia, a igreja de Éfeso, elogiando eles. Então eles entenderam aquilo que Jesus tinha falado, eles se arrependeram. E eles voltaram ao primeiro amor. Mas com o passar do tempo, acabou que eles abandonaram novamente o primeiro amor. E eles sofreram uma punição. Porque Jesus fala assim, arrepende, reflete sobre isso que eu estou falando. Olha de onde vocês caíram. Volta a praticar as antigas obras que vocês praticavam. Então a intenção de Jesus era pedir para que eles corrigissem o que eles estavam fazendo de errado. E se aquela comunidade falhasse, se aquela igreja falhasse nessa advertência, Jesus viria contra eles, trazendo uma punição. Está aqui no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, logo virei contra ti e tirarei do teu lugar o teu candelabro. Então ele fala, se vocês não se arrependerem, vocês não ouvirem o que eu estou falando, eu vou visitar vocês e vou tirar de vocês o candelabro. Lembra o que é candelabro? Igreja. Então ele está falando que se eles não se arrependessem, ele tiraria do lugar aquela igreja. E foi o que aconteceu. Hoje, de fato, você vai lá em Éfeso. Hoje a Turquia é um país muçulmano. Pouquíssimos cristãos existem lá. E na cidade de Éfeso hoje é só apenas ruína. Só tem ruína naquele lugar. Porque Jesus ele acabou removendo realmente o candeeiro daquele lugar. Então a gente tem que ouvir essas coisas e guardar no nosso coração. E essa carta ela termina com uma maravilhosa promessa. Lembra que eu falei para vocês? Crítica, elogio, exortação e promessa. Então agora Jesus faz uma promessa maravilhosa para essa igreja. Se eles ouvissem aquilo que Jesus havia falado a eles, Jesus faria algo maravilhoso. E está aqui no versículo 7, fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lembra que Jesus falou lá no capítulo 1? João, escreve no livro as coisas que você está vendo, a revelação, as coisas que são, ou seja, a forma que as igrejas estão vivendo e as coisas que irão acontecer. Então, quando Jesus fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ele está falando assim, quem tem ouvidos, ouça aquilo que Jesus diz através do Espírito às igrejas. Então, não é somente a igreja dos Efésios, é para nós também. Se nós tivermos ouvido, lembra da promessa? Bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e que guarda a palavra dessa profecia. Então, quem tem ouvido, se você tiver ouvido, ouça aquilo que Jesus diz à igreja através do Espírito Santo. Ouvir com atenção e com obediência aquilo que Jesus Cristo está falando a cada um de nós. Qual que é a promessa? Eu falei para vocês que ali havia um templo dedicado a Diana dos Efésios. E eles praticavam ali, prostituições cultuais e também sacrifícios de animais. E os cristãos, eles eram estimulados a participarem dessas festas e se alimentarem da carne daqueles animais que tinham sido sacrificados a Diana dos Efésios. Então eles eram convidados a participarem deste banquete. Então Jesus ele fala para eles assim, vocês são perseverantes, vocês têm sofrido por causa do meu nome, vocês têm resistido às falsas doutrinas. É lógico que vocês deixaram o primeiro amor, mas volta novamente às antigas práticas. E se vocês ouvirem aquilo que eu estou falando para vocês, eu tenho uma promessa para vocês. E ele continua aqui no versículo 7. Ao que vencer, então é quem? Ao vencedor. Então são 7 cartas, 7 igrejas, 7 exortações, 7 críticas, 7 elogios, 7 promessas. A quem? Ao que vencer.
O que Jesus vai dar àquele que vencer? Eu permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Que coisa linda, né? Os idólatras estavam oferecendo comida sacrificada aos ídolos. Os idólatras estavam oferecendo banquetes da terra para eles. Jesus estava oferecendo um banquete espiritual para aqueles homens e para aquelas mulheres. Por quê? Você vai lá no Gênesis, no capítulo 3, versículo 22 a 24, Deus fala assim: como o homem agora tem conhecimento do bem e do mal, não é permitido que ele coma da árvore da vida. Então Deus coloca ali um querubim e impede que o homem coma da árvore da vida. Mas agora com Cristo, eu e você, os nossos irmãos da antiga igreja dos Efésios, também poderíamos ter acesso a essa árvore da vida, comer da árvore da vida. Então nós temos um alimento espiritual melhor do que aquilo que o mundo pode oferecer. Se o mundo oferece para a gente determinadas coisas, são passageiras, mas Deus, o Senhor, tem coisas maravilhosas para mim e para você. Para quem? Para aqueles que vencerem. Ao que vencer, eu permitirei que eles tenham acesso a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então é para mim e para você essa grande promessa. Então a gente tem que meditar nisso que Jesus falou à igreja dos Efésios. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você está bem teologicamente, parabéns. Se você tem resistido com perseverança às lutas e às perseguições, parabéns. Se você tem ouvido pregadores e tem entendido que eles são falsos apóstolos, parabéns. Agora, se você abandonou o primeiro amor, se você abandonou o fervor, o desejo de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, o Senhor fala: arrepende-te, olha de onde você caiu, volta novamente às primeiras obras. Porque se você não fizer isso, se você não se arrepender, eu vou até você e eu vou remover de você o seu candelabro, o seu candeeiro. Vai retirar, vai fechar a igreja, não vai mais permitir a existência desta comunidade. Então essa promessa é para mim e é para você. E ele fala: se você ouvir e se você vencer, você vai participar e vai comer da árvore da vida. Finalizando, Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados os que lavaram as suas vestes, porque assim eles têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. As portas se abrirão aos vencedores. Quais? Aqueles que lavaram as vestes, purificaram as suas vidas, santificaram as suas vidas no sangue do Cordeiro. São esses que têm acesso à árvore da vida. São esses que vão se alimentar daquilo que Deus tem para a minha vida, para a tua vida. E teve para os nossos irmãos que já descansam no Senhor, os vencedores que estavam naquela igreja, na igreja dos Efésios, e se arrependeram. Pai poderoso e santo, é no nome do teu Filho Jesus que eu quero te agradecer por esta noite, por cada irmão, ó Pai, que acompanhou esse devocional, esse estudo, ó Pai, da igreja dos Efésios, ó Pai, da carta que o teu Filho enviou ao anjo da igreja dos Efésios, ó Pai. Senhor, olha para cada um de nós, vê se tem algum caminho mal nas nossas vidas e nos ajuda, meu Deus, a nos arrepender e andar pelos teus caminhos eternos, ó Pai. Eu te peço, no nome de Jesus Cristo, que nós voltemos às primeiras obras, que nós voltemos ao nosso primeiro amor, ó Pai. Que não sejamos apenas teólogos, que conhecemos bem a tua palavra e refutamos as heresias e refutamos, ó Pai, as questões sectárias, ó Pai, mas que além disso nós tenhamos o amor de fazer a tua obra, de servir o próximo, ó Pai, de estar, meu Deus, à disposição do Senhor, ó Pai. Põe no nosso coração, ó Pai, esse desejo, esse renovo, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai, porque o nosso desejo, ó Pai, é comer do fruto da árvore da vida, é lavar nossas vestes e poder entrar pela porta, porque somos moradores da Canaã celestial. Obrigado a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Amém, irmãos? Obrigado. Deus te abençoe poderosamente. Obrigado por você acompanhar esse estudo. Terça-feira que vem a gente vai dar continuidade à segunda carta, né, do apóstolo João, né? Carta que o apóstolo João escreveu à igreja de Esmirna, ditada pelo Senhor Jesus Cristo. Tem ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Quinta-feira, então amanhã não tem live de culto. Quinta-feira estaremos novamente fazendo a nossa live de culto habitual. Sábado de manhã, a oração às 8 horas da manhã. E domingo às 18 horas, o culto da família. E nesse domingo teremos ceia do Senhor. Então você prepara aí o elemento, o pão, o vinho. E junto com a tua família, junto conosco na live, nós vamos participar da mesa do Senhor. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Fique na paz. Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Até terça-feira que vem. Espero a audiência de vocês. Obrigado. Fiquem com Deus.